A noite parecia mais escura que o normal, como se o céu tivesse absorvido todo o brilho da lua. Eu corria entre os escombros do Château d'Artois, com o coração disparado, as mãos tremendo enquanto tentava salvar os feridos que gemiam sob a sombra do ataque. O cheiro de sangue misturava-se à terra úmida, e cada respiração me queimava os pulmões. Eu era apenas uma enfermeira, humana e frágil, e ainda assim me sentia compelida a avançar, ignorando o frio que descia pela espinha. De repente, ouvi o estalo metálico, o som de um disparo cortando a noite. Meu instinto gritou para que eu caísse, mas meus pés continuaram teimosos. Um homem estava à minha frente. Seus olhos prateados refletiam a luz da lua de forma sobrenatural, hipnotizante, quase dolorosa de encarar. Ele era imenso. Cada movimento seu irradiava poder. E mesmo sem entender o que via, meu corpo se moveu para protegê-lo. Meu braço se ergueu sem pensar e senti o impacto da bala atravessando meu ombro. Um choque frio se espalhou e eu caí de joelhos, incapaz de acreditar que realmente havia me atirado no caminho do perigo. A dor era intensa, mas havia algo mais. Um formigamento que percorria minha pele, quase elétrico, como se algo dentro de mim tivesse sido despertado. O mundo pareceu desacelerar. Olhei para o homem de olhos prateados e vi desespero nos cantos da boca dele. Ele se moveu rápido demais para meus olhos humanos. Segurou meu corpo com força. O cheiro dele me envolveu, uma mistura de ferro, ozônio e algo que lembrava canela quente. Meu coração batia tão rápido que achei que ia explodir. "Fique comigo." Sua voz grave cortou a escuridão. Ele não disse mais nada. Apenas segurou meu corpo contra o dele. Senti meu sangue pulsando, o calor da minha vida escapando em ondas que me deixavam tonta. Eu queria gritar, mas nenhuma palavra saiu. Apenas sentia o medo, a dor, a inexplicável atração e uma estranha sensação de segurança em seus braços. Eu estava viva por um fio, e ele parecia desesperado para me manter assim. Enquanto tudo ao redor parecia ruir, ouvi passos. Sombras moviam-se com rapidez sobrenatural. O cheiro de sangue se intensificou e o instinto de sobrevivência disparou. O homem prateado se posicionou entre mim e a ameaça. Senti sua respiração perto do meu ouvido, quente e pesada. O toque dele, mesmo rápido, deixou um arrepio profundo pelo meu corpo, como se cada célula tivesse despertado. Meu braço sangrava, frio e pesado, mas minha atenção estava nele. Não entendia, e ainda assim confiava. "Quem é você?" Consegui sussurrar, a voz tremendo. Ele me lançou um olhar que atravessava minha alma. "Não importa agora. Apenas sobreviva." A confusão tomou conta de mim. Eu não sabia nada sobre ele, sobre o que era, mas havia uma intensidade em sua presença que me deixava sem palavras. As ruínas do castelo, o cheiro de sangue e pólvora, o frio cortante da noite, tudo desapareceu diante do magnetismo que emanava dele. Cada passo que ele dava era calculado, seguro. Cada movimento parecia salvar vidas sem esforço, enquanto eu apenas tentava entender o caos que se desdobrava ao meu redor. A bala me queimava por dentro, a dor latejante lembrando-me da mortalidade que eu jamais poderia esquecer. No entanto, algo dentro de mim se rebelava contra a escuridão que ameaçava me engolir. Eu queria lutar, queria correr, queria me agarrar à vida com unhas e dentes, mesmo que isso significasse ignorar o sangue que pingava em minhas mãos. E ele parecia entender isso. Ele segurou meu rosto suavemente, apesar da força que transmitia, e os olhos prateados perfuraram minha mente. "Eu não posso deixar você morrer", murmurou, e cada palavra vibrava como uma promessa pesada de destino. Não consegui responder. Cada fibra do meu ser estava ocupada em sentir a dor da bala, a urgência da noite, a força dele me sustentando, e algo mais, algo que eu não tinha nome, mas que queimava dentro do meu peito. Eu sentia meu corpo fraquejar, meus sentidos se expandirem, e uma ligação que não podia explicar se formava entre nós.
A sombra de uma figura feminina passou pelo canto da minha visão. Eu sabia instintivamente que não se tratava de uma aliada. O perigo estava em toda parte, mas ele estava comigo. Seu toque, sua presença, cada gesto calculado e quase majestoso, me dizia que, por mais frágil que eu fosse, eu ainda tinha uma chance. "Segure-se em mim", disse ele, e minha mão tremia ao tocar a dele. Era como se eu tivesse finalmente encontrado uma âncora em meio ao caos. O frio da bala continuava, mas já não importava tanto quanto antes. Estava consciente de que algo dentro daquele homem prateado estava se mexendo por minha causa. Por mim. Enquanto a noite se aprofundava e os gritos ao redor aumentavam, senti minha consciência vacilar. A dor ameaçava me puxar para a escuridão, mas ele não me deixou ir. Cada respiração dele era um lembrete de que ainda havia um fio de esperança. O mundo se tornou um borrão de sombras e ruínas, mas eu estava viva, por enquanto. E então, algo dentro de mim mudou. Um frio percorreu minhas veias, misturando-se à dor da bala, e um sentimento estranho, poderoso e aterrador se instalou. Eu não era mais apenas uma enfermeira humana que corria para salvar desconhecidos. Eu era parte de algo maior. Algo que me puxava para ele, para um destino que eu ainda não compreendia, mas que começava a me marcar de forma indelével. No silêncio pesado que caiu depois do caos, eu olhei para o homem de olhos prateados e senti uma pergunta surgir, sem voz. Por que ele se importava comigo? Uma simples humana? E mesmo sem resposta, seu olhar encontrou o meu, e eu soube. Ele não me deixaria morrer. Quando despertei, o mundo parecia diferente. O ar no quarto do castelo era mais denso, mais frio, quase líquido em minha pele. Uma neblina pesada se espalhava pelo chão de pedra. E cada respiração que eu tomava parecia encher meus pulmões com algo antigo, primordial. Olhei para minhas mãos, esperando encontrar o sangue seco da bala de prata. Mas não havia nada além de pele pálida e lisa e uma cicatriz prateada que cruzava meu ombro esquerdo. Uma marca que não queimava, mas pulsava com uma estranha energia. Lucien estava ali, imóvel, ao lado da cama, sua presença esmagadora preenchendo o quarto. Os olhos prateados dele encontravam os meus antes que eu pudesse falar, e naquele momento compreendi. Eu não estava mais viva, do jeito que conhecia, mas também não estava morta. Você está... Minha voz falhou, seca e áspera. Cada palavra parecia rasgar minha garganta. Estou... viva? Ele se aproximou, o calor quase inexistente dele contrastando com o frio que sentia. Não exatamente, Elodie. Você está além da morte, mas ainda está aqui. Por enquanto, está comigo. O que aconteceu comigo? Tentei me sentar, mas minha força desapareceu como areia entre os dedos. O mundo parecia mais rápido e mais lento ao mesmo tempo. O coração dele batia, ou algo semelhante, dentro de mim, e eu podia senti-lo em ecos longínquos, como se cada célula do meu corpo tivesse se fundido com a presença dele. Ele respirou fundo. Você foi salva da bala de prata que deveria matá-la. Eu a transformei. As palavras ecoaram como pedras caindo em um lago. Transformou-me? Eu engoli em seco, tentando processar. Transformou-me em... um vampiro? Ele assentiu. Havia culpa nos olhos dele, mas também um alívio que parecia uma confissão silenciosa. Ele havia quebrado o Tratado de 1847, a lei sagrada que proibia a criação de novos vampiros. Eu não podia deixá-la morrer, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Se tivesse acontecido, teria sido minha culpa para sempre. O peso da transgressão dele me atingiu, misturado a uma onda de terror. Eu não queria ser imortal, não assim, mas cada célula do meu corpo vibrava com algo novo, uma sede feroz, primitiva. Meus olhos, uma vez cor de avelã, ardiam com um rubor profundo. Eu podia sentir o sangue ao meu redor,
pulsando, vivo, e o cheiro me invadia com uma intensidade avassaladora. Eu sinto algo, murmurei, a garganta seca. Algo que não consigo controlar. Ele se aproximou, gentil, mas firme. É a sua primeira sede. Não tema, Elodie. Eu a guiarei. Mas como? A voz saiu trêmula. Eu não sei se consigo... Ele colocou uma mão sobre a minha e senti calor e energia percorrendo meu braço. Você precisa entender que não perdeu sua humanidade. Está apenas em uma forma diferente. Eu estarei aqui para ajudá-la a controlar. Enquanto ele falava, senti a ligação crescer. Cada batida de seu coração ecoava dentro de mim. Cada respiração dele fazia meu sangue vibrar. Era como se meu corpo tivesse se conectado a ele de um jeito que não podia ser quebrado. Ele me chamou de minha dívida viva, e o título queimou dentro de mim com uma intensidade inesperada. Eu era sua dívida, e ele minha âncora. A porta rangeu. 2 membros do Conselho Vampírico entraram, vestidos com mantos negros bordados de prata. A autoridade que emanavam era sufocante, e eu podia sentir a tensão no ar. Eles olharam para Lucien, depois para mim, e a condenação pairou invisível como um veneno. Rei d'Artois, começou um deles com voz cortante. Você quebrou o tratado. E essa criatura, ele apontou para mim, não tem permissão para existir. Ela deve ser destruída. Meu coração humano, agora estranho e dividido, disparou. Eu queria gritar, argumentar, lutar, mas a sede dentro de mim gritava mais alto. Lucien deu um passo à frente, olhos prateados brilhando com fúria contida. Não! Sua voz ecoou pelo quarto, profunda, dominadora. Ela é minha responsabilidade, e sob meu comando, ela viverá. O conselho ficou em silêncio, mas a tensão era palpável. A batalha não era física, mas moral e política. E naquele momento, percebi o quão perigosa minha nova vida era. Eu não era apenas uma enfermeira transformada em vampiro. Eu era um símbolo, um erro sagrado que poderia destruir séculos de tradição. Nos dias que se seguiram, Lucien me guiou pela primeira sede. Ele me levou ao subsolo do castelo, onde o ar era frio e silencioso. Ali, ele me ensinou a sentir, mas não ceder. A sede era como um rugido dentro de mim, cada célula clamando por sangue. Eu podia sentir a vida ao meu redor, dos guardas, dos animais, até mesmo das plantas, mas ele me ensinou a canalizar a fome. A disciplina era dolorosa. Cada momento de perda de controle era como se minha humanidade estivesse sendo corroída. Você pode se permitir sentir, disse ele, mas nunca se permitir sucumbir. Sua força reside no equilíbrio. Com o tempo, comecei a ouvir os batimentos do coração dele, não apenas como ruído, mas como música. O vínculo entre nós se fortaleceu de forma silenciosa, quase imperceptível. Eu podia sentir sua presença mesmo quando estava em outro cômodo. E ele podia sentir meus pensamentos, minhas dúvidas e meus medos. Era íntimo, aterrorizante e, ao mesmo tempo, reconfortante. Um dia, enquanto cuidava de meus próprios reflexos no espelho do castelo, percebi algo que me gelou. Meus olhos não eram mais cor de avelã quando olhava para a minha sede. Eles brilhavam com um rubro intenso, refletindo o desejo que queimava dentro de mim. A transformação não era apenas física, era mental, emocional e espiritual. Eu já não pertencia mais inteiramente ao mundo humano. Apesar disso, eu ainda era racional. Eu ainda podia pensar, ainda podia decidir. E foi minha racionalidade que me levou a estudar o sangue de Lucien e de outros vampiros. Percebi padrões, reações, maneiras de controlar a sede. Eu comecei a registrar tudo em um diário secreto, usando habilidades médicas que ainda possuía, mesmo que meu corpo agora desafiasse as limitações humanas. Eu me tornava algo híbrido, humana, vampira, enfermeira e estudiosa da própria natureza da eternidade. No entanto, o conselho não me esqueceu.
Cada reunião era um lembrete do quão frágil e perigosa minha existência era. Eu sentia os olhares julgadores sobre mim, os cochichos, a condenação não dita. Mas mesmo cercada por inimigos, eu tinha Lucien. Ele, que outrora parecia impenetrável e frio, mostrava uma vulnerabilidade apenas para mim. Ele admitia que me transformou para me salvar, não por desejo ou capricho. E eu, que outrora acreditava que minha vida era pequena e insignificante, percebi que agora carregava o poder de mudar o destino não apenas de mim mesma, mas de todos aqueles ao meu redor. Foi nesse limiar entre medo e poder, entre fome e disciplina, que compreendi uma verdade desconcertante. Eu não queria ser destruída. Eu não queria perder essa conexão com ele. E mais aterrorizante ainda, comecei a sentir algo que eu jamais imaginaria. Uma ligação que não era apenas de sobrevivência, mas de dependência, confiança e algo que podia se tornar amor. Mas não havia tempo para indulgência. Cada segundo contava. Cada decisão podia significar morte. A minha ou a de outro. O mundo vampírico era implacável, e eu havia entrado nele sem escolha. E enquanto a noite avançava sobre o Château d'Artois, eu sabia que minha vida jamais seria a mesma. Eu era uma dívida viva. Mas agora também, eu era uma promessa. De sobrevivência, de redenção. E talvez, de algo maior que eu ainda não podia compreender. A vida no Château d'Artois seguia um ritmo estranho, quase hipnótico. O castelo, que eu antes via apenas como uma relíquia de pedra fria, agora me envolvia como uma criatura viva. Cada corredor, cada arco, cada vitral gótico parecia pulsar em sintonia com meu novo corpo. E com cada noite, minha sede se tornava menos monstruosa e mais uma força que eu precisava compreender. Lucien mantinha sua vigilância constante. Ele permanecia perto, mas nunca sufocante, permitindo que eu aprendesse a existir dentro da eternidade que ele havia me dado. Seus olhos prateados me observavam como se tentassem medir minha evolução. Cada pensamento, cada hesitação, cada batida do meu coração. Agora irrelevante, mas ainda assim perceptível. Ele não falava muito, mas sua presença silenciosa era mais instrutiva do que qualquer palavra. Você não precisa temer, disse ele uma noite, quando eu examinava o reflexo no espelho de obsidiana. Cada sensação, cada impulso é parte de você agora. Aprender a controlá-los não é negar sua humanidade, Elodie. É dominá-la. Mas dominá-la não era simples. A sede ainda me assombrava, especialmente nas horas em que a lua iluminava o castelo. Era um chamado, um canto hipnótico do sangue que eu não podia ignorar. E eu precisava aprender a distinguir entre o desejo por sobrevivência e a luxúria pelo poder que minha nova forma me oferecia. Foi durante esses dias de adaptação que comecei a exercer meu instinto médico de maneira obsessiva. Eu estudava não apenas meus reflexos, mas também os de Lucien e de Adrien. Manipulava amostras de sangue, observava reações, comparava pulsações e temperaturas, documentando tudo com a precisão que outrora aplicava em meus pacientes humanos. Adrien, o jovem príncipe herdeiro, tornava-se meu laboratório ambulante. Ele foi ferido durante o ataque inicial, e a cura lenta e incompleta despertou minha curiosidade. Havia algo incomum no sangue dele. Uma toxina sutil, quase imperceptível, que parecia uma mistura de prata líquida e ferro. Cada vez que eu analisava, meu instinto médico gritava. Havia traição dentro do clã, algo envenenando os próprios vampiros. Adrien, murmurei uma tarde, enquanto examinava uma ferida em seu antebraço. Algo está errado. Isso não é natural. Ele desviou o olhar, azul gelo, e a tensão em seus ombros era palpável. Não posso dizer mais do que você já sabe. Mas confio em você, Elodie. A confiança dele era ao mesmo tempo um presente e um peso. Eu sabia que cada ação que tomasse poderia influenciar o destino do clã d'Artois. E, ao mesmo tempo, minha relação com Lucien se aprofundava em silêncios compartilhados,
olhares que diziam mais do que qualquer conversa. Ele tentava manter distância, a prudência do rei sempre em alerta, mas cada toque acidental, cada hesitação em suas ordens, deixava transparecer algo humano em sua rigidez vampírica. "E por que você insiste em se expor tanto?" perguntei certa noite, enquanto ele me observava controlar minha sede em frente a um cálice de sangue. Ele desviou o olhar, e por um instante, suas feições suaves e vulneráveis me atingiram como um golpe inesperado. "Porque você precisa saber que eu também tenho limites, que não sou apenas poder e eternidade, que posso falhar." Essas palavras, simples e humanas, me fizeram perceber que nossa ligação não era apenas de mestre e aprendiz, ou de dívida e redenção. Era algo que se construía na vulnerabilidade, na confiança e no reconhecimento mútuo de que, mesmo imortais, éramos incompletos sozinhos. Mas o castelo guardava segredos que não podiam ser ignorados. Durante uma investigação mais profunda, descobri sinais de manipulação, frascos escondidos, vestígios de prata líquida, sinais de interferência externa. A toxina que eu analisara em Adrien não era um acidente. Alguém dentro do clã estava trabalhando contra nós. E cada noite que passava, o perigo crescia, silencioso, invisível, mortal. Eu comecei a perceber padrões. Quem tinha acesso aos laboratórios, quem manipulava os estoques de sangue, quem evitava a minha vigilância. Tudo apontava para uma figura feminina, elegante e perigosa. A Contessa Sabine de Lierre. Havia algo nela que se movia nas sombras, com a sutileza de uma serpente e a frieza de um punhal de prata. Meu instinto me dizia para confrontá-la, mas eu ainda era frágil, nova demais para um ataque direto. Então, decidi observar, coletar provas e preparar um plano. Cada dia que passava, minha racionalidade humana se combinava com a força recém-descoberta da vampira que eu havia me tornado. Enquanto isso, Lucien se tornava uma presença cada vez mais difícil de ignorar. Em momentos de silêncio, quando eu estudava amostras ou examinava o sangue de Adrien, eu podia sentir sua atenção sobre mim. Não era uma vigilância comum. Era uma consideração, uma preocupação genuína. Eu sentia o coração dele, ou algo que substituía seu coração, pulsando em sintonia com o meu. Cada vez que nossas mãos se tocavam acidentalmente, uma faísca percorria meu corpo. Mas ainda havia limites. Ele era o rei, e eu ainda era a dívida viva. Nosso vínculo era poderoso, mas proibido, perigoso. E eu sabia disso, mesmo enquanto sentia a atração crescer, como uma maré silenciosa. Minha primeira grande ação foi aplicar meu conhecimento médico para neutralizar parcialmente a toxina em Adrien. Trabalhei em segredo, utilizando meus novos sentidos para detectar a menor alteração no sangue. Cada frasco que analisava, cada fio de prata que detectava, era uma vitória silenciosa. Eu estava aprendendo a dominar minha fome, minha sede, e ao mesmo tempo, protegendo aqueles que agora dependiam de mim. Foi nesse período de tensão constante que compreendi a magnitude da minha transformação. Eu não era apenas uma sobrevivente, mas uma força de equilíbrio. Minha humanidade ainda existia, mas agora estava entrelaçada com a eternidade vampírica. Eu podia ser racional, empática e ainda assim poderosa. Podia estudar, curar e influenciar os destinos de imortais sem perder a sanidade ou a essência que me tornava Elodie. E foi em uma noite silenciosa, com a lua refletindo em vitrais manchados de sangue antigo, que percebi algo ainda mais profundo. Eu podia sentir os impulsos de Lucien, não apenas sua presença, mas suas intenções. Ele tentava se proteger da ligação, tentando manter a distância, mas não podia mais esconder o que sentia. Eu, da mesma forma, não podia mais negar a atração, o respeito e a estranha forma de amor que surgia entre nós. A tensão entre nós se transformava em algo tangível. Ele não podia me conceder liberdade total, e eu não podia esquecer que ainda era uma intrusa na hierarquia vampírica. Mas dentro do castelo, entre corredores góticos e quartos silenciosos,
começamos a entender que nossa ligação não era apenas uma consequência da transformação. Era um laço, forte e perigoso, que poderia ser a chave para sobreviver às traições que se aproximavam. Enquanto continuava a estudar, a controlar a sede e a proteger Adrian, percebi que cada decisão, cada passo que dava, moldava o futuro do clã. Eu não era mais apenas a enfermeira humana que socorreu o rei. Eu me tornara uma estrategista, uma curadora e, talvez, o elo que poderia salvar ou condenar a linhagem d'Artois. E, na solitude do castelo, com a lua projetando sombras que se moviam como espectros nas paredes, compreendi a verdade que moldaria os dias seguintes. A eternidade que me foi concedida não era uma maldição. Era uma oportunidade. Uma chance de reinventar não apenas minha existência, mas também o destino daqueles que agora dependiam de mim. A sede, antes um grito ensurdecedor, tornou-se um sussurro que podia controlar. O medo, antes esmagador, tornou-se vigilância. E a ligação com Lucien, antes invisível e inexplicável, tornou-se um fio de luz no abismo de minhas dúvidas. Eu havia entrado em um mundo de trevas, traição e poder absoluto. Mas pela primeira vez, senti que tinha as ferramentas para não apenas sobreviver, mas para florescer. Eu era a nova Elodie. A vampira que estudava, que curava, que sentia, que amava e que silenciosamente preparava-se para enfrentar a traição que se aproximava. E enquanto a noite caía sobre o Château d'Artois, eu olhei para a lua e sussurrei para mim mesma: que venham os próximos desafios. Estou pronta. O ar no Château d'Artois parecia mais denso naquela manhã, como se a própria pedra do castelo retivesse o sussurro de traições iminentes. Eu percorria os corredores com passos silenciosos, observando cada sombra, cada reflexo nos vitrais góticos. Havia uma tensão que não podia ser ignorada, uma fragrância de perigo, uma nota sutil de desconfiança no ar. Meu instinto, agora mais aguçado que nunca, gritava que alguém dentro do clã tramava contra nós. A descoberta da toxina no sangue de Adrian havia me dado evidências, mas ainda precisava consolidar o raciocínio e apresentar provas irrefutáveis. Sabine sempre fora elegante, imponente e sorrateira, mas agora suas ações se tornavam mais visíveis para meus sentidos aprimorados. Cada passo que ela dava parecia calcular e manipular, e eu podia perceber o leve aroma metálico de prata em sua presença, quase imperceptível para qualquer humano, mas alarmante para mim. Decidi que era hora de confrontar a traição. A biblioteca do castelo era silenciosa, exceto pelo sussurro das páginas e pelo eco distante de passos noturnos. Sabine apareceu de repente, como se tivesse sentido minha atenção. Seus cabelos ruivos queimavam sob a luz filtrada da manhã, e seus olhos verdes fixaram-se em mim com uma mistura de desafio e desprezo. "Ah, Elodie", disse ela, a voz carregada de veneno e jasmim. "Vejo que está se habituando ao sangue e ao poder da imortalidade. Mas cuidado, não se esqueça de que nem todos que parecem amigos compartilham suas intenções nobres." "Sabine", respondi com calma estudada. "Sei do veneno que manipulou. Sei das armas de prata escondidas. Sei da tentativa de ferir Adrien." Ela sorriu, um gesto frio e calculista, e deu um passo à frente. "E você acha que pode me provar? Que pode confrontar a linhagem d'Artois com sua recém-descoberta imortalidade?" Meu corpo pulsava com a sede contida, mas a mente estava clara. Eu tinha evidências. Amostras de sangue contaminadas, registros de manipulação e rastros da prata líquida. Era a primeira vez que minha racionalidade e minha força vampírica se uniam de maneira tão direta. "Tenho provas", disse, minha voz firme como aço. "E vou apresentá-las ao Conselho Vampírico. Não como acusação, mas como julgamento da verdade." Ela riu, um som que cortava o silêncio como lâminas. "Julgamento? Você, uma recém-transformada, ousa desafiar-me diante de todo o conselho?" A tensão se tornou quase tangível.
Cada sombra parecia se contrair. Cada vitral refletia a luz em fragmentos inquietantes. E naquele instante, percebi que a batalha não seria apenas física, mas de mente, percepção e coragem. Sabine não subestimava, manipulava. Mas eu já não era humana. Meus sentidos eram agora uma extensão da minha determinação. O julgamento foi marcado para o cair da noite. O salão principal do castelo, com seus candelabros de prata e tapeçarias escuras, transformou-se em arena de tensão. O conselho vampírico, composto por figuras imortais e severas, observava cada movimento. Adrien permaneceu ao meu lado, silencioso, seu olhar azul gelo fixo no meu, transmitindo confiança e alerta. Sabine entrou com a postura de quem se sabe invencível. Ela apresentou falsidades, palavras ensaiadas e insinuações contra minha existência. Tentou pintar minha transformação como um erro imperdoável, uma ameaça à linhagem e ao Tratado de 1847. Mas eu estava pronta. Cada amostra, cada registro, cada evidência de prata líquida e toxina foi exposta com precisão cirúrgica. Expliquei minhas análises, descrevi a manipulação que identificara e apontei os indícios que ligavam Sabine à tentativa de assassinato de Adrien. A sala, antes carregada de murmúrios tensos, caiu em silêncio absoluto. Os membros do conselho não podiam ignorar a clareza de minha apresentação. A evidência era inequívoca. Sabine, por um momento, perdeu a compostura. Seus olhos verdes fulminaram, não de medo, mas de raiva. Ela percebeu que seu jogo havia sido desvendado. Você não entende o que provocou, disse ela, sua voz baixa e perigosa, quase um sussurro de ameaça. Este castelo, este clã, são mais do que você pode imaginar. E o rei? Ele pagará caro por sua insolência. Antes que pudesse reagir, senti o perigo se materializar. Uma lâmina de prata, recém-preparada e envenenada, cortou o ar em minha direção. O reflexo da luz da lua tornou a lâmina quase cegante. Sem hesitar, avancei. Minha imortalidade agora era uma arma, minha velocidade, meu escudo. A lâmina passou por mim, rasgando apenas o ar, e eu consegui me posicionar à frente de Lucien, que ficara momentaneamente exposto. Não! Gritei, enquanto meus sentidos captavam cada nuance do ataque. Eu não deixarei que a destrua. Sabine recuou, surpresa pela resistência inesperada. Eu percebia cada intenção dela antes que se concretizasse, cada gesto, cada sutil mudança no peso do corpo. Meu corpo, agora mais forte e ágil que o humano que eu fora, respondia com precisão clínica. Lucien, finalmente, moveu-se. A presença dele era agora mais próxima, intensa e protetora. Não era apenas poder, era vínculo, ligação de sangue e destino. Ele encarou Sabine, olhos prateados brilhando com autoridade absoluta. O confronto que se seguia não era apenas de força, mas de monarquia e justiça. Contessa Sabine de Lier, disse Lucien, sua voz suave, mas carregada de comando. Você violou o clã, conspirou contra minha linhagem e atentou contra a vida de meu herdeiro. A sentença é irrevogável. Ela tentou resistir, mas a força de nossa união, a clareza de minha evidência e a autoridade de Lucien eram esmagadoras. A lâmina caiu de suas mãos, e ela foi contida pelos guardas. Em um último olhar, seus olhos verdes refletiam uma mistura de fúria e reconhecimento de derrota. O conselho vampírico deliberou rapidamente, validando minha apresentação e legitimando minha presença no castelo. Minha existência não era mais um erro, mas uma ponte entre o antigo e o novo, entre a humanidade que eu preservei e a eternidade que agora carregava. Após o julgamento, Lucien aproximou-se. A tensão, o perigo, a batalha e a coragem compartilhada haviam criado um espaço de vulnerabilidade entre nós. Ele segurou minhas mãos, e não como rei e dívida viva, mas como homem que reconhecia e precisava de mim. Você se arriscou por todos nós, disse ele, seus olhos refletindo algo mais profundo que gratidão. Não é apenas minha dívida, Elodie. É minha redenção.
Minha resposta não foi imediata. A noite era silenciosa, mas nossas respirações e o eco do conselho preenchiam o espaço entre nós. Então, com a certeza de que a escolha era minha, permiti que o vínculo que começara em medo e sobrevivência se transformasse em algo mais profundo. Não era apenas necessidade, nem obrigação. Era escolha, confiança e um tipo de amor que transcendia a mortalidade. A lua refletia em nossas mãos entrelaçadas, lançando sombras góticas sobre o chão de mármore. A batalha estava longe de terminar. As tramas, traições e segredos ainda pairavam como nuvens carregadas. Mas aquela noite marcou o início de uma nova era para mim, para Lucien, para Adrien e para o clã d'Artois. Eu compreendi pela primeira vez que minha existência imortal não seria passiva. Eu seria guardiã, curadora, estrategista e, se necessário, guerreira. A eternidade que me foi imposta se tornava agora minha aliada, e a ameaça de Sabine, embora ainda presente, havia sido neutralizada pelo poder do conhecimento, da coragem e do vínculo que estabelecera com Lucien. E enquanto a noite avançava e o silêncio retornava ao castelo, percebi que minha transformação não fora apenas física. Meu espírito, minha mente e minha determinação haviam evoluído. Eu não era mais a enfermeira que socorreu o rei. Eu era Elodie, a vampira que descobriu sua força, que desvendou a traição e que escolhera existir plenamente na eternidade que antes temera. E, com a respiração tranquila e o sangue finalmente em paz, sussurrei para mim mesma: o próximo movimento será meu. O castelo ainda respirava sob a tensão da traição contida. Cada corredor, cada vitral refletia o silêncio pós-tempestade. Mas eu sentia que algo maior se aproximava. Não era apenas a paz que precisava ser restaurada. Era o equilíbrio de nossos laços, a redenção de nossas almas e a aceitação do que nos tornara imortais. Lucien apareceu na biblioteca, a luz do crepúsculo refletindo em seus cabelos negros e na palidez marmórea de sua pele. Seus olhos prateados me encontraram antes mesmo de suas palavras. Não havia imposição, nem autoridade apenas de rei. Havia vulnerabilidade contida, reconhecimento do que nos unia. Elodie, disse ele, a voz mais suave que já ouvira. Venha, precisamos falar. Segui-o pelo corredor principal, o chão de mármore refletindo nossas sombras alongadas. A noite caía, e o ar trazia consigo o aroma de velas queimadas e da floresta distante. Cada passo parecia prolongar um instante, como se o tempo se dobrasse sobre nós, e cada fibra do meu ser reconhecia que algo transcendental estava prestes a acontecer. Chegamos à torre mais alta, onde a vista se abria para o vale iluminado pela lua. Lucien se aproximou e senti, mesmo antes de olhar, o calor do vínculo que nos unia. Ele não falava apenas com a voz, mas com presença, com respiração, com o magnetismo silencioso de quem é rei e homem ao mesmo tempo. Eu cumpri o dever do clã, começou ele pausadamente. Mas você me devolveu algo que eu não sabia que havia perdido. Minha própria humanidade, minha capacidade de sentir, de escolher, de viver com propósito. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de intensidade. Cada palavra dele parecia uma corrente que se ligava ao meu sangue, pulsando de forma sincronizada com meu coração imortal. Eu podia ouvir cada batida dele ecoando dentro de mim, e percebi que não era apenas metáfora. Nosso vínculo transcendia a lógica, a razão e até mesmo a vida que antes conhecíamos. Lucien, comecei, mas a voz se quebrou, insuficiente para conter tudo o que sentia. Eu não fui criada para ser sua dívida, mas agora sinto que somos algo mais, algo que não pode ser negado. Ele sorriu, aquele sorriso raro, quase humano, que iluminava seu rosto frio de rei. Não é dívida, é escolha, é redenção, é eternidade. O vento entrou pela janela aberta,
carregando consigo a fragrância da noite e da liberdade. E foi nesse instante que percebi. Minha sede não era mais apenas fome, era conexão, desejo de compartilhar, de pertencer, de selar o que nos unia. Lucien se aproximou e nossas mãos se tocaram. O toque dele era mais intenso que qualquer experiência humana, mas também mais delicado, carregado de ternura e respeito. Cada célula do meu corpo respondeu, cada sentido amplificado pela transformação, cada emoção intensificada pela eternidade recém-descoberta. Então faça sua escolha, Elodie, disse ele suavemente, como se estivesse oferecendo não apenas a mão, mas a eternidade. Fechei os olhos, sentindo a lua refletir sobre minha pele, lembrando-me da primeira vez que morri por ele, da bala de prata que me atravessou, do frio da morte que pensei sentir. Mas agora, o frio era substituído por calor, poder, ligação. Eu não seria mais vítima, seria participante, escolha consciente de um destino compartilhado. Respirei fundo e falei: eu escolho você. Eu escolho a eternidade, não como prisão, mas como liberdade compartilhada. Lucien sorriu. E então, como se cada gesto fosse parte de um ritual antigo e secreto, aproximou-se lentamente de meu pescoço. O toque de seus lábios foi suave, quase cerimonial, antes de perfurar minha pele com a precisão de quem conhece a anatomia da imortalidade. O sangue dele encontrou o meu, e algo profundo e silencioso aconteceu. A fusão não era apenas física, mas espiritual. Um laço se formou, invisível aos olhos mortais, mas poderoso o suficiente para alterar nosso destino. Senti a força dele penetrar em meu ser, não como invasão, mas como oferenda. Cada gota compartilhada era promessa, redenção e poder. A fome que eu temia desapareceu, substituída por plenitude, por entendimento, por vínculo eterno. E quando Lucien recuou, nossos olhos se encontraram, e não havia mais dúvida. Éramos um só em propósito, força e sentimento. Você, disse ele, a respiração entrecortada, você me devolveu tudo o que eu pensei ter perdido. Você me devolveu vida, e você me devolveu escolha. Respondi, sentindo o calor da conexão pulsar em minhas veias, em meus sentidos e na mente. Vida verdadeira, não apenas imortalidade. Adrien apareceu na porta da torre, silencioso como sempre, mas o olhar carregado de reconhecimento e respeito. Ele não disse nada, não precisava. Sabia que a aliança entre nós não era apenas pessoal, mas simbólica para o clã. O equilíbrio havia sido restaurado, não apenas pelo poder, mas pelo vínculo que transcendia hierarquia e medo. Nos dias que se seguiram, o castelo se tornou novamente um lugar de ordem, estudo e vigilância. Eu assumi meu posto como médica real, tratando os feridos, estudando novas toxinas e aprofundando meu entendimento da fisiologia vampírica. Mas a vida, agora eterna, não era apenas dever. Era escolha consciente de existir plenamente ao lado de Lucien. O Conselho validou oficialmente nossa ligação, não como quebra do Tratado de 1847, mas como evolução do pacto. A linhagem d'Artois aceitou que a humanidade podia coexistir com a imortalidade, que a redenção e a escolha eram mais fortes que regras antigas. E no silêncio da noite, quando o luar tocava os vitrais, eu sentia que cada sombra, cada pedra e cada respiração do castelo refletiam o novo equilíbrio que havíamos alcançado. Uma noite, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, Lucien apareceu ao meu lado. Não havia necessidade de palavras. O toque das mãos dizia tudo. A eternidade que nos esperava não era ameaça, nem castigo. Era oportunidade, promessa e redenção. E naquela noite, finalmente compreendi. A eternidade não era condenação. Era a chance de viver cada instante com intensidade, consciência e amor. Eu não era mais apenas Elodie, enfermeira humana que se sacrificara por um rei vampiro. Eu era Elodie, imortal, guardiã,
curadora, parceira e, acima de tudo, escolhida. O futuro era incerto, sim. Haveria desafios, conspirações e perigos. Mas não havia mais medo. Havia poder, vínculo, propósito. E o eco de nossas escolhas reverberaria pelo castelo e pelo clã por séculos. Estamos juntos, disse Lucien, sua voz carregada de emoção silenciosa. Para sempre, respondi, sentindo a eternidade pulsar em minhas veias, como uma melodia antiga e nova ao mesmo tempo. E enquanto a lua banhava o Château d'Artois com luz prateada, percebi que havia nascido novamente naquela noite, não apenas para sobreviver, mas para viver plenamente, eternamente, com propósito, amor e redenção. O sol nascera há apenas alguns instantes, e a luz filtrava-se pelos vitrais do Château d'Artois, tingindo os corredores com tons dourados e púrpura. Havia uma quietude incomum naquele castelo, um silêncio que não era apenas ausência de ruído, mas presença de ordem, de estabilidade restaurada. A morte e a traição haviam passado. O que restava agora era vigilância, cuidado e aceitação. Andava pelo salão principal, sentindo o toque frio do mármore sob meus pés e o aroma de livros antigos misturado ao perfume natural da noite anterior. Cada passo ecoava como lembrança do que havia acontecido. A bala de prata, o salto de coragem, a transformação, o laço com Lucien e a traição de Sabine. Mas agora, tudo parecia possível. Possível de ser vivido e aceito. Adrien estava à minha frente, junto à janela que dava para os jardins do castelo. Seu olhar azul-gelo refletia a seriedade de quem carrega responsabilidades, mas também a curiosidade e a admiração que sentia por mim. Havia um respeito silencioso, quase reverente, e eu compreendia que não era apenas por minha transformação, mas por minha coragem, por ter enfrentado escolhas impossíveis e ter sobrevivido à eternidade com integridade. Elodie, disse Adrien, a voz baixa, quase um sussurro. O conselho aprovou seu título de médica real. Agora, oficialmente, você é responsável por todo o cuidado da linhagem d'Artois. Senti um misto de orgulho e responsabilidade. Ser médica já havia definido minha vida humana, mas agora minha vocação se estendia por séculos, abrangendo criaturas imortais e o delicado equilíbrio entre humanidade e eternidade. Obrigada, Adrien, respondi, tentando não deixar a emoção transparecer. Não será tarefa fácil, mas cuidarei de todos como se cada vida importasse tanto quanto a minha própria. Ele sorriu, um gesto breve, mas carregado de significado. Sei disso. Você já provou que não teme a escolha, mesmo quando ela parecia impossível. Enquanto falávamos, Lucien surgiu atrás de nós, silencioso e majestoso. Seus olhos prateados me encontraram, e naquele instante percebi que todo o peso de séculos de tradição, poder e dever havia se transformado em algo mais simples e profundo: amor e confiança. Elodie, disse ele aproximando-se. Há algo que quero que saiba. O conselho e o clã podem aceitar títulos e regras, mas o que vivemos, ninguém poderá jamais regulamentar. O que temos é eterno, não apenas por decreto, mas por escolha. Eu senti o eco de suas palavras em minhas veias, no meu coração humano e agora imortal. A eternidade prometida não era apenas tempo, era consciência, presença, ligação. E naquele momento, percebi que cada passo que dera, cada decisão que tomara, cada medo que enfrentara, tudo convergia para aquela certeza. Eu não era mais vítima, nem dívida, nem erro. Eu era Elodie Marceline, imortal, escolhida e completa. Caminhamos juntos pelos corredores do castelo, e cada sala, cada vitral, cada objeto parecia carregar memórias de nossa transformação. A bala de prata, o primeiro olhar de Lucien, o sangue compartilhado, a luta contra Sabine. Tudo estava gravado nas paredes do castelo, e, mais importante, em nós. Durante as semanas seguintes, adaptei-me plenamente ao meu novo papel.
Meu trabalho como médica real não era apenas clínico. Envolvia estudo, pesquisa e supervisão. Descobri novas toxinas, formas de fortalecer a linhagem, modos de curar ferimentos vampíricos e proteger a coexistência com humanos. Cada paciente que atendia me lembrava da fragilidade da vida e da preciosidade da escolha consciente. Adrian tornou-se mais confiante em seu papel como herdeiro. Antes hesitante, carregava agora a força e a responsabilidade que uma linhagem milenar exigia, mas com humanidade e discernimento. Muitas vezes me procurava para conselhos médicos ou estratégicos, e eu percebia que, apesar da diferença de idade e experiência, nosso vínculo como aliados era inquebrável. E Lucien permanecia como sempre, majestoso, poderoso, quase distante aos olhos de outros, mas comigo era vulnerável, humano e intensamente presente. Não havia mais segredos, nem imposições. Nosso vínculo de sangue e alma nos tornara parceiros iguais, cada um respeitando a autonomia do outro, mas unidos de forma irrevogável. Numa noite particularmente silenciosa, sentei-me na varanda que dava para os jardins, observando a lua refletir nas águas da fonte. Lucien juntou-se a mim e, por um momento, nada foi dito. Apenas compartilhamos a presença um do outro, sentindo a eternidade se desenrolar diante de nós. Já pensou em quanto tempo teremos? Perguntei, meio em tom de brincadeira, meio em questionamento profundo. Tempo não é relevante, respondeu ele suavemente. O que importa é como o usamos. E com você, cada instante será vivido plenamente. Senti uma onda de emoção, a lembrança de nossa primeira noite juntos, quando a bala de prata me atravessou e a eternidade parecia uma prisão, mas agora era liberdade. Cada memória, cada escolha, cada sentimento havia se transformado em força, e percebi que, mesmo imortal, ainda podia sentir profundamente, amar intensamente e viver conscientemente. Nas semanas seguintes, consolidamos nossas posições no clã. O conselho reconheceu oficialmente a legitimidade do meu papel, e até os membros mais antigos da linhagem aceitaram que a humanidade e a imortalidade podiam coexistir. Adrien assumiu o comando de certas operações do clã, fortalecendo a proteção do território e o vínculo com os humanos aliados. E Lucien e eu, enquanto líderes e parceiros, mantínhamos o equilíbrio, tanto na política quanto em nossas vidas pessoais. Um dia, caminhei pelos corredores do castelo, observando os vitrais que refletiam a luz do sol nascente. Cada cor parecia carregar nossas memórias, nossos sacrifícios e nossas vitórias. Percebi que a eternidade não era apenas longevidade, era responsabilidade, vínculo e propósito. Eu havia nascido novamente naquela noite em que a bala de prata quase me tirou a vida, e agora existia plenamente, consciente, capaz e livre. Lucien apareceu ao meu lado, e juntos observamos os jardins despertarem sob a luz matinal. O mundo era silencioso, mas repleto de possibilidades. Adrien se aproximou, trazendo relatórios e atualizações, mas o sorriso que trocamos era de reconhecimento, respeito e cumplicidade. O ciclo do clã continuaria, mas agora com equilíbrio, entendimento e humanidade. A lua novamente apareceu à noite, refletindo sobre o castelo e lembrando-me do instante em que renasci. Senti gratidão pelo que tinha sido perdido e encontrado, pelo que havia sido tirado e devolvido. A eternidade era nossa, sim, mas não como castigo, como oportunidade. E assim, de pé na varanda, sentindo o vento frio da noite e o calor do vínculo com Lucien, percebi que a eternidade não seria silenciosa apenas por sua duração, mas porque carregaria significado, propósito e amor. Cada batida de nossos corações, agora sincronizados, ecoaria pelos corredores do castelo e pelas eras futuras. Eu não temo mais, disse finalmente, a voz firme e serena. Nem eu, respondeu Lucien, tomando minha mão, pois temos escolha, e a escolhemos juntos. O Château d'Artois permaneceu como testemunha de nossas vidas entrelaçadas, da redenção e da continuidade da linhagem.
E enquanto a lua lançava sua luz prateada sobre os jardins e o castelo, percebi que o passado havia sido confrontado, o presente vivido plenamente, e o futuro aguardava, vasto e eterno, cheio de promessas. A eternidade silenciosa não era solitária, mas compartilhada. Não era medo, mas força. Não era prisão, mas liberdade. E eu, Elo de Marceline, mortal outrora, imortal agora, curadora, parceira, guardiã e escolhida, caminhava lado a lado com Lucien, sentindo cada instante, vivendo cada respiração, amando cada momento, porque finalmente, após todo o sofrimento, toda dúvida e toda luta, eu entendia. Alguns pecados merecem ser eternos. Algumas escolhas merecem durar para sempre. E alguns laços são tão profundos que nem o tempo pode desfazê-los. Fim.